no versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Até aí, diga aleluia. Senhor, aqui está a tua palavra, nos colocamos diante dela e sabemos que o teu Espírito Santo é que revela. É teu Espírito que traz vida em nossas mensagens. É teu Espírito que revela na mente e no coração do teu povo. E agora, Senhor, repreendemos todo laço, repreendemos toda seta maligna, e limpa os nossos corações agora, limpa as nossas mentes agora, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Podem sentar, queridos. A Bíblia nos revela a vida de Davi e Saul, sendo um ungido pelo mesmo profeta e o outro sendo amaldiçoado pelo mesmo profeta. Observamos no versículo 13, quando Samuel pega o azeite do Senhor e ungiu Davi diante dos seus irmãos, pegou ali o azeite e colocou sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia fala que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. A Bíblia diz: dois homens chamados por Deus, dois homens escolhidos por Deus, Saul e Davi. Eu perguntei: Senhor, por que Davi foi abençoado e Saul não? Por que Davi foi chamado pelo Senhor, foi abençoado, e Saul, chamado pelo Senhor, foi amaldiçoado? O Senhor falou claramente comigo nesta noite aqui neste altar. O segredo era o coração deles. Preste atenção numa coisa tremenda que eu tenho visto ao longo dos anos neste ministério. É aonde está o coração das pessoas. Aonde está o coração das pessoas, ali está o seu tesouro. A Bíblia nos fala aonde está o nosso coração. Ou fazemos a obra do Senhor forçadamente, ou fazemos a obra do Senhor relaxadamente, ou fazemos a obra do Senhor com o coração perfeito. A Bíblia diz que Saul, ele obedece a Deus até certo ponto da sua vida. O coração de Saul era voltado para Deus até o dia que Deus o exaltou. O dia que Deus o exaltou, Saul não teve mais a graça de Deus. Quando o coração dele se exaltou na matéria, nas coisas que vieram para ele, como rei, se corrompeu. E ali a Bíblia fala que o Espírito do Senhor naquele dia se retirou completamente da vida de Saul. Enquanto isso, o oposto, naquele mesmo dia, o Espírito do Senhor dominou Davi. E Davi agora, com o Espírito de Deus sobre a sua vida, ele consegue vencer leões, ursos, e também consegue derrotar o gigante Golias. Observamos a Bíblia Sagrada, o que é aquele que obedece até um limite e desobedece depois, e aquele que sempre obedeceu a Deus, porque
nesta caminhada de Saul, ele foi testado pelo Senhor. Nesta caminhada em que Saul estava, a Bíblia nos revela em 1 Samuel, volte comigo um pouquinho aí. 1 Samuel, capítulo 13. O primeiro erro que Saul perdeu a graça de Deus, perdeu a honra de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, foi quando ele oferece sacrifícios e Samuel reprova. Ele não era sumo sacerdote, não era função dele de colocar um animal para fazer o holocausto, para o pecado do povo, não era sua função essa. Mas Deus testou ele no tempo, e Deus testou ele no prazo em que Samuel falou: olha, no prazo de 7 dias estou chegando aí, e eu vou fazer o holocausto aí, você me espera, Saul. Aleluia, aguarde aí que eu estou chegando. Glória a Deus. Olha que a Bíblia fala no versículo 8 de 1 Samuel 13. Esperou 7 dias ao tempo que Samuel determinara. Samuel falou: 7 dias estou aí, e 7 dias venceu o prazo. E não vindo Samuel no 7º dia, porém Samuel a Gilgal, a cidade de Gilgal, o povo se espalhava de Saul, se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Preste bem atenção numa coisa. Tem certas coisas que Deus vai falar com a gente e não vai cumprir naquele momento para a gente, para Deus testar o nosso coração. E a Bíblia está nos revelando que passados 7 dias Samuel prometeu e não cumpriu, vamos dizer assim, mas aí quando passou o 7º dia, ele correu e fez o holocausto. O primeiro erro de Saul. E Deus falou: não está aprovado para mim esse primeiro erro dele, está completamente fora da minha direção. No versículo de número 9, aí ele fala: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele não era sumo sacerdote para oferecer nada, ele era apenas um rei escolhido por Deus. No versículo 10, e sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, aí Samuel chegou. Parece coincidência, né? Ele acaba de fazer o holocausto, chega Samuel logo em seguida, apressado, né? Não soube esperar o seu tempo. E aqui, no versículo 10, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que você fez? Que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, forcei-me e ofereci o holocausto. Aqui foi o final da sua vida. Aqui foi o final da sua carreira. Irmãos, escute bem o que eu vou dizer a você nesta noite, vai ficar gravado no teu espírito. Se você não obedecer a Deus, não terá vitórias. Para obedecer a Deus, terão testes em nossas vidas. Tem momentos bons, difíceis, ruins, contrários, ventos contrários a nós. Mas se obedecermos a Deus, eu prometo a vocês na palavra de Deus, que Deus vai honrar cada um neste lugar, a minha vida e a sua. Diga aleluia, dê as palmas para o Senhor, Ele vai honrar. Mas Ele vai testar. Por causa de meio-dia, um dia, não sei, outra vez 2, 3 horas, ele não obedeceu de esperar Samuel. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito, mas quem não é fiel no pouco, não pode ser fiel no muito, irmãos. E a Bíblia está dizendo e revelando e mostrando que este foi o primeiro erro deste homem. Diga aleluia.
E agora por isso que o Espírito de Deus saiu dele, por isso que Deus retirou a unção dele, porque o coração dele foi perfeito, até em 1 Samuel capítulo 12. No 1 Samuel capítulo 13, o coração dele se exalta, e ele já começa a não obedecer mais, já não ouve mais a voz de Samuel na sua vida, ele já não consegue mais ouvir o profeta falar com ele toma decisões próprias. Aí ele dá desculpas agora, o povo se espalhou de mim, olha, eu vi que os dias você não vinha, então eu tomei a decisão, e fiz isso, e fiz aquilo, olha, e começa a justificar, pessoa que justifica muito porque deve. Pode escrever o que estou dizendo. Olha, pastor, eu não vim no culto por causa disso, pastor é por causa daquilo, pastor é por causa disso, daquilo. Opa, pode sair fora que é problema. Quem justifica demais e quer comprovar demais alguma coisa porque deve. Está aqui. Este é o exemplo de Saul. O homem que tinha o Espírito de Deus na vida dele, mas por causa dessa desobediência, entristeceu o coração de Deus. E a Bíblia nos mostra e nos revela, no versículo 12, disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal. Em primeiro lugar, ele não confiou em Deus na vida dele, confiou que os amalequitas, os filisteus vinham sobre ele e ia acabar com ele, mas é a promessa de Deus na vida dele. Neste momento ele esquece a promessa na vida de Deus e preocupa com os filisteus contra ele. Ele não preocupou em obedecer a Deus, preocupou em se defender, como seria a sua vida, porque estava com medo de morrer, covarde e medroso. Deus não pode contar com ele. Muito bem, 1 Samuel 14 se passa. A Bíblia fala, 1 Samuel 14, 24, ele faz um atrevido voto, um atrevido voto de Saul, e a Bíblia nos fala, no 14 ainda, no versículo 36, Jonatas é condenado à morte, ele tenta matar o próprio filho, porque comeu o mel lá, fez um voto que ninguém ia comer naquele dia, e comeu o mel, aí tentou matar o jovem, e os seus soldados não concordaram, e ali começou a perder a autoridade, perdeu a unção, a autoridade estava diminuindo sobre a sua vida. No capítulo 1 Samuel 15, agora ele comete um grande erro, segundo grande erro, segundo irmão. Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Naquela época era olho por olho, dente por dente, amém, irmãos? Não é igual hoje, amém? Que tem a lei divina que toma a nossa causa. Naquela época era olho por olho, dente por dente. E ali a Bíblia fala no versículo 1: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre Israel, sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Versículo 3, agora o Senhor dá uma ordem para Samuel dizer para Saul cumprir: vai, pois, agora, fere os Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens em pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Agora, versículo 7, então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Zur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Saul e o povo perdoaram Agag, ao melhor das ovelhas, das vacas, da segunda sorte, aos cordeiros, ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente.
Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Até aí. A ordem que Deus deu a ele, ele não cumpre. Ele cumpre em parte. Irmão, nós temos que entender uma coisa, que tem ordens do Senhor para nós que é totalmente, não é em partes. Olha, irmão, não desça a escada, você vai ter a metade do degrau. Não desça a escada, não desça nenhum degrau. Você vai lá e dá 2, 3, para no meio e volta. Escute bem, a ordem do Senhor com o dedo do Senhor é completa. Ou submetemos a Deus, ou deixamos de servi-lo. Ou servimos a Deus na íntegra, ou não somos fiéis a dele no total. A Bíblia nos revela então que Deus manda Samuel repreender a Saul. Aqui já acabou o ministério dele. Acabou o rei Saul aqui. Claramente no versículo 1 Samuel 15, 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, pelo profeta, dizendo: arrependo de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Samuel gostava de Saul, não queria o mal de Saul, mas este mal foi determinado pelo Senhor para Saul. A Bíblia diz: à madrugada, Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Aí ele corre e fala para Samuel: eu executei a ordem do Senhor. A minha pergunta para vocês: executou? Diga: em parte. A mente dele aqui estava cauterizada do pecado. Escute bem, uma mente cauterizada nunca vai achar que a pessoa peca mais. Aqui está o erro dele, quando ele fala: executei a palavra do Senhor para Samuel. Samuel, executei a palavra do Senhor. Ô Samuel, me dá um abraço aqui, eu executei a palavra do Senhor. Olha como eu fui fiel a Deus. Mas foi mentira dele. Escute bem uma coisa, irmãos, no versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E mugido de vacas que eu ouço? Então disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo, ele joga a culpa no povo, não nele, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Esse cara era um psicopata, completamente endemoniado. Ele consegue transferir agora, eu conheço muita gente assim, meu irmão, transfere a culpa nos outros do que a culpa dele. Ele consegue falar ele tenta convencer Samuel que ele estava errado, que o povo que estava errado, não era ele. Mas Samuel tinha o Espírito Santo, diga glória. E disse Saul: de Amaleque trouxeram, porque o povo perdoou, não foi ele. O povo perdoou, mas não era ele o rei. Era ele que a ordem saía de perdoar ou não, e ele transfere o problema para o povo. Olha o que a Bíblia diz, versículo 16: então Samuel disse a Saul: espera aí e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. Versículo 17: e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, olha aí, não foste por cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. Agora, Samuel está lembrando ele no capítulo 17, quando ele era pequeno, quando ele não tinha sido exaltado pelo Senhor. Olha lá: sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Versículo 18: e ouviu-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Que na época era olho por olho, dente por dente.
Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Aí Samuel pergunta para ele: por que você não deu ouvido à voz do Senhor? Antes voaste aos despojos, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse para Samuel: antes eu dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo das ovelhas o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus Gilgal. Agora ele joga a culpa do povo, dizendo assim: o povo trouxe para oferecer ao seu Deus, Samuel, ao nosso Deus, Samuel. Agora ele transfere a culpa para o povo daquilo que era a responsabilidade dele, segunda vez. E agora ele está dizendo assim para agradar Samuel: é para o teu Deus e o meu Deus, Samuel. Esse cara era louco, meu irmão. Ele queria matar o próprio filho. Esse cara era louco, ficou louco. Porque o cara, quando desvia da presença de Deus, ele fica louco, irmão. Ele fica sem direção. A Bíblia está dizendo claramente no versículo ainda, para encerrarmos aqui, no versículo 22, porém Samuel disse para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Aí Samuel falou: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, o atender a Deus é melhor do que gordura de carneiros. Aleluia. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Acabou. Deixa eu dizer um negócio para você: uma vez o Senhor falou, acabou, é o final. A palavra do Senhor é final na nossa vida, diga glória. Aí a Bíblia nos revela que Deus manda agora Samuel ungir Davi como rei. Deus agora quer um sucessor, quer alguém no lugar de Saul agora, e vê Davi. Eu perguntei: por que Davi, Senhor? Por causa do coração de Davi. Se nós não transformarmos como uma criança, irmão, nós não podemos herdar o reino de Deus, diga aleluia. A criança não tem maldade. A Bíblia nos revela agora que Saul virou um cara maldoso, um cara mentiroso, um cara que só pensava nele, egoísta, e começou a se corromper por causa da posição que Deus deu a ele. Irmão, você pode observar isso é uma verdade, diga aleluia. O poder é um perigo. Fala para o irmão assim: ter poder é perigoso, irmão. Nem todas as pessoas estão preparadas para isso. E agora a Bíblia nos fala que Samuel tomou o vaso de azeite, representava o ato de ungir, o ato de abençoar, o ato de autoridade. Ele pega o azeite, que é um ato de consagração de autoridade, ele pega o azeite e ungiu no meio dos irmãos de Davi, ungiu Davi, e desde aquele dia que foi ungido Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava sobre Saul um espírito mau da parte do Senhor. Deus permitiu. Isso é muito sério. Um é consagrado e o outro é desconsagrado. Um recebe o óleo fresco do Espírito, a unção sobre ele, que é Davi, e o outro, o Espírito do Senhor se retira de Saul. E a Bíblia nos fala que por causa disto, diga, por causa disto, Saul agora perde a autoridade espiritual. Davi agora ganha autoridade espiritual. Agora, Davi, quando derruba o gigante Golias, as mulheres estão cantando: Davi feriu os milhares. E Saul feriu os milhares, mas Davi 10 dos milhares. E aquele cântico machucou Saul, porque Saul agora está tendo uma noção que ele só feriu milhares, mas Davi 10 milhares, 10 vezes mais do que ele. E agora o Espírito de Deus se retira dele, e entra um espírito diabólico
do diabo na vida de Saul, Saul começa a perseguir a Davi até a morte. É por isso, senhoras e senhores que estão aqui, que tem pessoas que te perseguem, que te invejam, que tem ódio de mim e de você, é porque eles queriam ser o que você é, queria ter o que você tem e não podem. Aleluia! Sabe por causa de quê? Porque você tem a graça de Deus na sua vida, e a graça de Deus não é comprada por dinheiro, mas pela unção de Deus, e a unção que vem do alto e é transferido para nós. Diga aleluia, as palmas para o Senhor. Isso que eu vou dizer a você, a minha experiência própria. Tem pessoas que têm mais do que eu tenho, financeiramente, veste melhor do que eu, calça melhor do que eu, e morre de inveja de mim. Por quê? Por causa da unção. Olha para o irmão e diga assim: a unção, ela mexe. O camarada pode ter mais dinheiro que você, pode ter mais posição social que você, mas ele não tem o brilho que você tem. Cadê o amém, irmãos? Diga aleluia. Bota as palmas para o Senhor. Porque Davi não tinha nada, Saul tinha tudo, e Saul tinha ódio de Davi. Imagina o cara milionário, que era o rei na época, Saul, tendo inveja de Davi, que era um camarada que cuidava das ovelhas do pai. Qual a explicação para isso? Fala para o irmão que está lá assim, por causa do brilho. Já contei a história da cobra e do vagalume, né? Já contei já, quantos sabem? Quantos não sabem? Então eu vou contar para os que não sabem, amém? Tinha o vagalume que ficava piscando e brilhava, que tinha um brilho extraordinário. Só que a cobra perseguia o vagalume. Aonde o vagalume ia, a cobra atrás com ódio. E ia para os cantos e a cobra atrás. E uma hora o vagalume botou a língua para fora e cansou. Imagina que não tem, mas vamos botar a língua agora, o vagalume para fora. E cansou, e a cobra botou a língua para fora, também cansou também. E o vagalume parou: ô cobra, vamos parar aí. O que está acontecendo com você, cobra? Que você me persegue o tempo todo. Aí a cobra falou: sabe o que é? É que você tem um brilho que eu não tenho. E eu queria ter o brilho que você tem e não posso ter, não consigo ter. Irmão, tem muita gente que quer ser o que você é e não pode. Porque as coisas de Deus não é tomada por dinheiro, não é tomada por vaidade. As coisas de Deus é dada para você pelo seu coração, pela sua fidelidade, pela sua honestidade. E o brilho que eu e você temos fere Satanás no queixo. Diga aleluia. Dê as palmas para o Senhor. É por isso que muitos nos odeiam. É por isso que muita gente tem inveja da gente, levanta falso contra a gente. Por quê? Por causa do brilho, por causa da glória de Deus na sua vida. Irmãos, não adianta um homem ter tudo, mas não ter Deus. A Bíblia fala: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a pessoa ter tudo lá fora, mas não ter nada aqui dentro do Senhor? Então, isto leva à queda de Saul e ao seu suicídio. Saul se suicidou com a sua própria espada. Saul tinha tanto ódio e inveja de Davi, que ele tentava matar Davi a todos os pontos da casa e não conseguia. Até quando Davi está com a sua esposa Mical, que é a mulher que o seu pai que Saul colocou como seu sogro, colocou para Davi, Mical. Quando Davi tem que fugir e desce a janela fora e coloca uma estátua na cama, Saul veio com tanto ódio para matar Davi, que achou que era Davi que estava na cama. Falou: agora eu peguei ele, agora já era. Quando foi matar, era uma espada, era uma estátua que estava na cama. Mical enganou o pai, e Davi escapou pela janela.
Deus deu livramento naquela noite para Davi, porque o coração de Davi era reto com o Senhor. O Senhor vai dar livramento para os retos de coração. As palmas para Ele. Diga, creia! E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor para Saul. Esta noite serve para nós lembrarmos que aquele que é fiel ao Senhor, Ele honrará. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus.